Faixa 6. Abertura. Textos do núcleo. Teatro amador, escolas de arte. Impulsionada desde os anos 1940 pelos negócios do petróleo, a economia da Bahia impactou na educação e nas artes. Nos anos 1950, o teatro amador floresceu. Na década seguinte, destacavam-se grupos como o Amadores do Fantoches e a Federação Baiana de Teatros Amadores. Era composta pelos coletivos Teatro de Amadores da Bahia, Teatro Espírita da Bahia e Grêmio Dramático Familiar. Em 1960, o Teatro de Cultura da Bahia usou a imprensa local para convidar artistas amadores para um festival a ser realizado em Salvador, nos meses de agosto e setembro. Esse período foi marcado pela chegada de artistas professores às escolas de arte criadas por Edgar Santos, o compositor alemão Hans-Joachim Kohreuter, Escola de Música, a coreógrafa polonesa Janka Rudzka, Escola de Dança, e, para a Escola de Teatro, foi convidado Eros Martim Gonçalves, um pernambucano com experiências profissionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante sua gestão, Martim Gonçalves convidou diversos artistas para fortalecer a escola de teatro, criando o grupo teatral A Barca. Trouxe à Bahia o encenador italiano Gianni Ratto, os estadunidenses Charles McGaugh, diretor do Goodman Theatre, Chicago, e George Izenor, pioneiro mundial no design e tecnologia teatral, além de João Augusto e Domitila Amaral, dentre outros. A Bahia antes do Vila, pré-1959, as vanguardas e a modernização de Salvador, Nivaldo Andrade. Nas décadas de 1940 e 1950, Salvador vive um período de transformações vanguardistas em diversos campos. Em 1942, é criado o Escritório do Plano de Urbanismo da cidade do Salvador, EPUCS, coordenado por Mário Leal Ferreira e vinculado à prefeitura, que deixará sua marca na paisagem urbana com as avenidas de Vale e equipamentos, como o Estádio da Fonte Nova, o Hotel da Bahia e a Escola Parque, projetados por Diógenes Rebouças. A consolidação da arte moderna em Salvador se deve muito à incorporação de obras artísticas em edificações, como o Hotel da Bahia, com o gigantesco mural de Genaro, a Escola Parque e as escolas Classe, com painéis de Caribé, Mário Cravo, Carlos Bastos e outros. Como secretário estadual de Educação e Saúde entre 1947 e 1951, Anísio Teixeira promoveu as 3 primeiras edições do Salão Baiano de Belas Artes, no Hotel da Bahia. A revolução promovida por Anísio nos campos da educação e da cultura inclui ainda o Teatro Castro Alves, TCA, concebido como sala de espetáculos e centro de formação em artes cênicas. A construção do TCA, contudo, foi interrompida diversas vezes, sendo a mais traumática o incêndio que o destruiu 5 dias antes da inauguração, em 9 de julho de 1958. A criação, em 1946, da Universidade da Bahia, hoje UFBA, sob a liderança do reitor Edgar Santos, representa outro importante acontecimento do período, com destaque para a ocupação do campus do Canela e para a criação da Faculdade de Arquitetura, emancipada da Escola de Belas Artes. Descoberta do petróleo na Bahia. A descoberta de petróleo na Bahia, em 1939, e o início de sua produção impulsionaram mudanças na sociedade baiana. No fim da Segunda Guerra Mundial, a ditadura de Getúlio Vargas enfraquece. Há eleições em 1945 e uma certa abertura permite o retorno de exilados. Otávio Mangabeira é eleito governador da Bahia em 1947 e promove reformas em educação e infraestrutura. Em 1948, a campanha O Petróleo é Nosso mobiliza o país, garante o monopólio estatal e leva à criação da Petrobras em 1953.
O reitor Edgar Santos cria a Escola de Música, 1954, com a direção de Hans-Joachim Kohreuter, e as escolas de teatro e de dança, 1956, dirigidas respectivamente por Martim Gonçalves e Janka Rudska. Nos anos 1950, a arquiteta Lina Bobardi dirige o Museu de Arte Moderna da Bahia, integrando-o ao circuito cultural da cidade.